Bom, turma, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Desta vez o tio Hélio traz um novo gênero textual. Isso mesmo, o tio traz poema de cordel. Qual é o nome, tio? Poema de cordel, isso mesmo, tá? A gente vai conhecer esse gênero textual, poema de cordel. Antes de eu falar um pouco da estrutura desse texto, eu quero compartilhar com vocês a história, isso, da literatura de cordel. Gente, é interessante demais. Olha só, o cordel ele é iniciado de uma tradição oral, ou seja, falada. As pessoas falavam, as pessoas recitavam esses cordéis. As pessoas usavam para poder contar histórias e essas histórias eram contadas em forma de música. Interessante, não é verdade? Elas eram cantadas, gente, por meio de versos. Isso porque as pessoas utilizavam para contar essas histórias, para contar notícias, dar informações por meio de música, por meio de versos, para poder facilitar a propagação, a divulgação das informações. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram com eles essa cultura de recitar cordéis. E essa cultura se fortaleceu muito na nossa região Nordeste, aqui do nosso país, principalmente do Ceará, onde nós moramos, tá bom? Então nós temos uma cultura muito forte na recitação de poema de cordéis, ok? Bom, gente, agora eu vou apresentar para vocês a estrutura de um texto de poema de cordel, certo? Veja na imagem a seguir. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é o título. Olha só, nós temos o título destacado. Neste caso, o título é A Triste Partida. Veja que a cor do título é diferente, o tamanho da letra é diferente. Sempre o título vem com essas características de tamanho e cores diferentes do texto. Vamos aqui rapidamente imaginar, a partir do título, o que o texto irá abordar. A triste partida. O que esse título está querendo dizer? O que nós iremos encontrar na estrutura, no desenvolvimento desse texto, dessa história? E aí, o que é que vocês acham? Deixo aqui a pergunta para vocês. Agora que nós já conhecemos o nosso título, vamos então para o corpo do nosso texto. Observe o corpo do nosso texto, a estrutura, tá, gente? A estrutura, ela é composta a partir de estrofes. Veja só, que o nosso texto ele está separado por partes. Essas partes nós chamamos de estrofes. Neste caso dessa imagem, nós temos 3 estrofes, tá vendo? 1, 2, 3. Então, todo esse conjunto de frases formam uma estrofe, tá beleza? Então, a gente tem a estrutura toda formada a partir de estrofes. Outra característica que nós encontramos na estrutura do nosso texto são os versos. Gente, os versos é mais parecido com as nossas músicas que nós ouvimos no nosso celular, no nosso rádio, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Setembro passou, outubro e novembro. Já estamos em dezembro. Observe que aqui nós temos um verso. Existe aqui uma composição musical, certo? Isso é uma característica de nosso poema de cordel. Mais uma característica, gente, eu vou apresentar para vocês, são as rimas. Existem muitas rimas, existem rimas demais. Observe aqui essas palavras, vou destacar para vocês. Novembro, no final da frase. No final da outra frase, dezembro. Observe que novembro e dezembro estão rimando. Vamos aqui a mais uma rima. Nordeste, peste, ou seja, Nordeste está rimando com peste. Vamos seguindo conhecendo então a nossa estrutura do nosso texto. Olha só, uma característica que chama a atenção na formação desses textos é a linguagem informal. Gente, o que é linguagem informal, né?
Linguagem informal é a linguagem popular. Assim como o tio contou no início a história dos nossos poemas, dos nossos cordéis, que as pessoas usavam a oralidade popularmente no meio da rua. Portanto, os textos eles são compostos com as palavras desta forma, expressa popularmente, como se estivéssemos falando no meio da rua. Observe aqui a palavra outubro. Outubro se refere ao mês do ano chamado outubro, certo? Desta forma, a pessoa que escreveu este cordel, ela escreveu o nome outubro desta forma, outubro, e não está errado, tá, gente? É a forma diversificada, a grande variação linguística que nós temos, tá certo? Mais uma palavra para que vocês possam compreender. Olha, nas pedras de Sá. Sá se refere a sal, certo? Sal foi escrito como Sá. Esta é uma variação linguística própria de quem pronunciou, de quem recitou e de quem escreveu esse texto, este poema, A Triste Partida. Vamos nós continuando aqui rapidamente, observando o nosso texto. Olha só, gente. Esse texto ele serve geralmente para poder contar histórias, ou seja, fazer menção de uma história qualquer. Pode ser história de qualquer tipo. História da própria pessoa, a história de uma região, a história de uma comunidade, a história da escola. Então, esse tipo de texto serve para poder fazer uma contação de histórias, tá? História de qualquer tipo. Bom, turma, agora que nós conhecemos a estrutura do nosso texto, nós vamos aprender outra coisa bem legal. É aprender a retirar informações explícitas e também implícitas no texto. Gente, o que é explícito e o que é implícito, né? Explícito é quando está visível, é quando está expresso, está escrito no texto. A gente vai fazer uma pergunta para você e você vai ler o texto e você vai encontrar no texto, tá? E quando é implícito, com IM, implícito, você não vai encontrar escrito no texto, mas você vai conseguir entender e responder a pergunta. Vamos fazer primeiramente a leitura da nossa primeira estrofe do texto, que diz assim: Setembro passou, com outubro e novembro. Já estamos em dezembro. Meu Deus, que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Pronto, fizemos a leitura. Vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder de forma explícita. Você vai encontrar a resposta de forma escrita no texto, tá? A pergunta é: em que mês eles estão? Com certeza o texto está dizendo, já estamos em dezembro, então o mês é dezembro. Isso é uma forma explícita. Vamos aqui fazer uma outra pergunta de forma explícita. Quem falou? Quem falou foi o pobre do seco Nordeste. Essa daí tá fácil demais, né, gente? Porque está escrito no texto. Isso é de forma explícita. Agora a gente vai ver de forma implícita, que a gente tem que um pouco de pensar e descobrir qual é a resposta, porque não está escrito no texto, mas dá para entender qual será a resposta. Bom, eu vou fazer a pergunta agora. Havia fartura de muitas frutas, de muitas verduras no mês de outubro, de novembro e dezembro? Com certeza a resposta seria não. Não havia fartura. Por quê? Porque no contexto a gente vai entender que as pessoas estavam passando por uma necessidade, né? Estavam com medo da peste e da fome feroz. As pessoas estavam passando fome. Se havia fome, portanto, não havia fartura.
Pronto, para nós encerrarmos, a gente vai identificar agora quem é o eu lírico do texto. O eu lírico do texto, gente, é aquele de quem o texto está falando. É aquele quem o texto está falando, certo? Pronto, a gente já conseguiu compreender a nossa estrutura, compreender o nosso poema de cordel. Agora vamos fazer juntos a leitura de todo o texto. Depois de nós fazermos a leitura do texto, nós vamos ouvir uma música bela chamada Triste Partida, de Luiz Gonzaga, e eu tenho certeza que vocês irão amar. Depois que nós ouvirmos a música, nós iremos responder a nossa atividade proposta para o dia, tá certo? Então, um forte abraço a todos vocês